Eram 9 da manhã quando Marina Souza limpava os espelhos da sala de estar e viu pela janela 5 carros importados entrando pelo portão da mansão. Trabalhava ali há 5 meses para a família Almeida e sabia que aquele dia mudaria tudo. No andar de cima, Ricardo Almeida apontou pela janela para o filho Gabriel, de 9 anos. As 5 moças que conversamos chegaram. Durante 40 dias, elas vão morar aqui conosco. Gabriel observou as mulheres elegantes saindo dos carros e perguntou se no final precisaria escolher uma para ser sua nova mãe. O pai confirmou dizendo que eram mulheres refinadas de famílias tradicionais e que certamente ele iria gostar. O menino questionou o que aconteceria se não gostasse de nenhuma, mas o pai insistiu que elas poderiam dar boa educação e levá-lo para conhecer o mundo. O som de vidro se estilhaçando ecoou pela casa inteira, seguido de um grito furioso. Uma voz feminina gritava, chamando a faxineira de incompetente por ter quebrado uma taça caríssima. Pai e filho desceram correndo e encontraram Marina de joelhos no chão, recolhendo cacos com o dedo sangrando, enquanto uma morena alta de braços cruzados a olhava com desprezo. A mulher, que se apresentou como Daniela Mendonça, reclamava que a taça era de cristal importado e custava mais que o salário anual da funcionária. Marina murmurou um pedido de desculpas sem levantar a cabeça, mas a mulher riu sarcasticamente dizendo que gente como ela não deveria nem tocar em objetos caros. Ricardo interrompeu, perguntando o que estava acontecendo, e Daniela explicou que acabara de chegar, e a empregada já havia quebrado sua taça. As outras 4 mulheres entraram e pararam para observar Marina no chão. Uma loira magra comentou sobre a situação constrangedora e se apresentou como Patrícia Drummond. Ricardo tentou amenizar dizendo que acidentes acontecem, mas Patrícia retrucou que acontecem com gente sem educação e que pessoa refinada sabe como manusear objetos delicados. Gabriel saiu de trás do pai e correu para Marina perguntando se ela estava machucada. Marina levantou os olhos pela primeira vez e havia lágrimas que ela segurava enquanto dizia que não era nada, só um arranhão. Daniela questionou que intimidade era aquela, e Ricardo percebeu que precisava controlar a situação. Pediu que todas se apresentassem adequadamente e explicou que Marina era a funcionária deles enquanto as 5 eram as candidatas. Daniela se apresentou como sendo de família tradicional paulista, formada em relações internacionais. Patrícia disse ser modelo e influenciadora que já morou em Paris. Uma morena de óculos se apresentou como Fernanda Costa, advogada formada pela USP. Amanda Viana, médica pediatra com clínica nos Jardins, foi a próxima. A última foi Juliana Matsuda, arquiteta renomada. Durante todas as apresentações, elas ignoraram Marina como se fosse invisível enquanto a faxineira ficava ao lado de Gabriel, ainda segurando o pano com sangue. Ricardo explicou que nos próximos 40 dias, elas conviveriam ali, e no final, Gabriel escolheria com quem ele gostaria que o pai se casasse. Daniela perguntou se a empregada continuaria trabalhando ali, e Ricardo confirmou que sim, afinal Marina trabalhava lá há 5 meses. Patrícia trocou olhares com Fernanda e disse que esperavam que ela soubesse ficar no lugar dela. Ricardo franziu a testa questionando o que isso significava, e Fernanda rapidamente disse que era apenas sobre manter as coisas organizadas com cada um no seu lugar. Gabriel puxou a mão de Marina pedindo para ela ver o desenho que fizera, mas Amanda interrompeu dizendo que a funcionária precisava limpar a bagunça que causara. O menino protestou que ela estava machucada, mas Marina disse gentilmente que limparia rapidinho e depois veria o desenho. Daniela observou com olhos estreitos, comentando sobre a intimidade interessante entre eles. Depois do almoço, as 5 se reuniram na varanda para planejar suas estratégias. Cada uma havia trazido presentes caros. Daniela mostrou um tablet importado do último modelo com jogos educativos. Patrícia falou sobre uma viagem para a Disney, pois tinha contatos exclusivos. Fernanda abriu uma pasta com pesquisas sobre os melhores colégios particulares de São Paulo. Amanda disse que saúde era fundamental e já havia marcado check-up com os melhores pediatras da cidade. Juliana mostrou projetos para reformar o quarto de Gabriel com algo mais sofisticado e moderno. Todas estavam satisfeitas com seus planos quando Gabriel apareceu na varanda meio tímido. Daniela gritou um oi animado e mostrou o tablet fazendo os olhos do menino brilharem por um segundo, antes de voltarem ao normal. Ele agradeceu educadamente. Patrícia se abaixou, sugerindo a Disney e perguntando se ele gostaria. Gabriel respondeu que achava que sim, mas sem nenhuma animação real. Qualquer pessoa percebia que ele não estava se divertindo de verdade. Marina apareceu com uma bandeja de sucos e biscoitos anunciando o lanche da tarde. O rosto de Gabriel mudou completamente e um sorriso verdadeiro brotou quando ele perguntou se ela havia feito aqueles biscoitos de chocolate. Marina confirmou que sim,
e mostrou que também trouxera papel colorido novo para fazerem origami juntos. Gabriel bateu palmas animado de verdade pela primeira vez naquele dia, perguntando quais cores ela trouxera. Ela listou azul, vermelho, amarelo e verde, todas as cores que ele havia pedido. As 5 observaram em silêncio, sendo impossível não perceber a diferença no comportamento do menino. Gabriel perguntou se fariam origami depois do dever de casa e se ela o ajudaria com matemática. Marina disse que claro que sim. Patrícia pigarreou, sugerindo que Gabriel deveria tentar atividades mais apropriadas como esportes ou idiomas. Mas o menino disse simplesmente que gostava de origami. Fernanda trocou olhares com as outras, percebendo que aquela proximidade definitivamente não era normal. Depois do jantar com Gabriel já dormindo e Ricardo no escritório, as 5 se reuniram na sala. Daniela sussurrou que precisavam conversar sobre a situação constrangedora com a empregada. Juliana olhou ao redor e todas concordaram sobre como Gabriel reagia quando Marina aparecia. Era muito estranho. Fernanda disse que uma criança de 9 anos não deveria ter essa intimidade com uma funcionária. Patrícia concordou, dizendo que isso confundia a cabeça dele sobre quem realmente mandava ali. Amanda falou do ponto de vista médico que não era saudável e que Gabriel precisava entender o lugar dele na sociedade, assim como Marina precisava entender o dela. Fernanda tirou um bloco da bolsa explicando que sua família sempre teve empregados, e a regra era clara, cada um no seu quadrado. Patrícia disse que Marina não entendia isso e agia como se fosse da família, o que era ainda pior segundo Juliana. Daniela levantou e foi até a janela dizendo que precisavam ser realistas, pois estavam ali para conquistar Ricardo e educar Gabriel direito. E como fariam isso com uma empregada atrapalhando? Amanda perguntou o que ela estava sugerindo, e Daniela disse que ensinariam umas lições de educação para Marina, que ela aprenderia a diferença entre patrão e empregado, e ficaria no lugar dela. No escritório, Ricardo tentava trabalhar, mas não conseguia parar de pensar no que vira. Algo estava errado. Ele conhecia gente rica a vida toda, e sabia como tratavam funcionários e mantinham aparências. Mas o jeito que as 5 trataram Marina foi demais. Por outro lado, não dava para negar o que via com Gabriel. Nos 5 meses desde que Marina chegara, o menino mudou completamente. Antes mal falava, quase não comia e vivia triste. Agora sorria, brincava e parecia uma criança normal. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Gabriel entrou de pijama com um papel na mão mostrando um pássaro de origami perfeito que Marina o ensinara a fazer. Ricardo elogiou, dizendo que ela ensinava bem, e Gabriel concordou, acrescentando que o melhor era que ela tinha paciência, e quando ele errava, ela não ficava brava, apenas explicava de novo. Ricardo puxou o filho para o colo e perguntou o que ele achara das moças. Gabriel pensou e disse que elas eram bonitas e trouxeram presentes legais, mas Marina era mais legal. Quando Ricardo perguntou por quê, Gabriel explicou que ela era de verdade. As outras ficavam diferentes quando o pai estava perto e quando não estava, mas Marina era sempre igual com ele. A fala do filho deixou Ricardo pensativo, pois criança realmente sabia ler pessoas. Gabriel perguntou se o pai ia mandar Marina embora, e Ricardo questionou por que faria isso. O menino disse que não sabia, mas estava com medo. Ricardo abraçou mais apertado e disse que Marina trabalhava ali há 5 meses e que Gabriel gostava dela. Então por que mandaria embora? Pediu que o pai prometesse que ela ficaria, e Ricardo prometeu. Gabriel sorriu aliviado, beijou o rosto do pai e desejou boa noite. Depois que Gabriel saiu, Ricardo ficou sozinho pensando que precisava prestar mais atenção nos próximos dias, pois tinha certeza que a paz daquela noite não duraria. Na quinta-feira, Marina desceu para começar o trabalho e encontrou as 5 mulheres na sala como se estivessem esperando por ela. Ela deu bom dia, mas foi recebida com silêncio total, como se fosse um fantasma. Patrícia estava no sofá e derrubou açúcar no chão, pedindo para alguém limpar enquanto fingia não lembrar o nome de Marina. Fernanda fingiu lembrar, dizendo que era difícil decorar nome do pessoal de serviço. Marina pegou o pano, mas antes que terminasse, Amanda esbarrou numa planta, derrubando terra no tapete limpo e comentando que Marina teria que limpar tudo de novo por ser azarada. Gabriel desceu correndo as escadas, dando bom dia para todos, e especialmente para Marina, cujo rosto se iluminou. Ele perguntou por que tinha terra no chão, e antes que Marina respondesse, Daniela se adiantou, dizendo que foi um acidentinho que a funcionária já limparia. Gabriel olhou direto para Amanda e disse que a viu derrubar de propósito. Um silêncio constrangedor tomou conta e as 5 trocaram olhares nervosos. Patrícia disse que Gabriel devia ter visto errado, mas ele insistiu que não, e que elas estavam sendo ruins com Marina. Daniela se abaixou na altura de Gabriel, dizendo que tinha coisas que criança não entendia, e que só queriam a casa mais organizada.
Gabriel perguntou organizada como, e Fernanda explicou que cada pessoa no seu lugar, empregada cuidava da limpeza, e pessoas educadas cuidavam dele. O menino franziu a testa dizendo que Marina cuidava bem dele, mas Amanda disse que ela não tinha preparo para isso e que criança precisava de orientação de gente qualificada. Gabriel defendeu Marina dizendo que ela era qualificada sim, e Daniela com voz mais firme disse que ele precisava aprender a diferença entre funcionário e família. O menino olhou para Marina, que havia parado de limpar e estava ouvindo tudo, perguntando se elas estavam certas. Marina engoliu as lágrimas e disse que ele deveria ir tomar café e depois conversariam. Mas Gabriel não saiu, e disse simplesmente que gostava mais de Marina do que delas. As 5 mulheres ficaram vermelhas de raiva. Na segunda-feira da segunda semana, Ricardo instalou câmeras discretas no fim de semana e agora observava tudo do escritório. O que viu o deixou furioso. Na tela, viu Juliana escondendo produtos de limpeza de Marina. Viu Fernanda sujando o banheiro que ela acabara de limpar. Viu Patrícia derramando café propositalmente no sofá. Daniela gritou chamando Marina, que correu para a sala e encontrou tinta derramada no chão de mármore. Daniela perguntou que bagunça era aquela, e Marina disse que não fizera isso. Daniela riu sarcasticamente, perguntando se foi o fantasma então, e sugerindo que alguém derramou de propósito. Quando Marina disse isso, Daniela a acusou de falta de educação por estar acusando-as. Fernanda alertou para Marina ter cuidado com acusações, pois funcionário podia ser demitido por insubordinação. Ricardo apertou os punhos vendo a cena, mas decidiu juntar mais evidências primeiro. Na tela viu Gabriel aparecer perguntando o que aconteceu e Marina dizendo que não era nada só um acidente. Gabriel disse que não foi acidente e que elas fizeram de propósito de novo. Amanda fingiu estar chocada, perguntando como ele podia falar assim, mas Gabriel disse que era verdade e que elas viviam fazendo maldades com Marina. Daniela se aproximou do menino, dizendo para ele escutar bem que se continuasse defendendo a empregada contra elas, teria que escolher de que lado ficava. Gabriel disse que já escolhera e ficava do lado de Marina. Patrícia disse friamente que então ele escolheu errado e Gabriel começou a chorar. Marina correu para consolá-lo, mas Fernanda bloqueou o caminho dizendo para deixá-lo chorar e aprender assim. Foi aí que Ricardo não aguentou mais e desceu correndo perguntando o que estava acontecendo. Instantaneamente, as 5 mudaram de expressão, e Daniela disse sorrindo que ele chegara na hora certa, pois Gabriel fizera uma confusão terrível, acusando-as de fazer maldades com a funcionária. Ricardo olhou para o filho chorando e para Marina de cabeça baixa. Gabriel correu para o pai dizendo que elas estavam sendo muito ruins com Marina, que sujavam tudo que ela limpava, escondiam as coisas dela e falavam que ele tinha que escolher lado. Ricardo olhou para as 5 candidatas todas com caras inocentes e perguntou se era verdade. Fernanda disse indignada que claro que não e que eram fantasias de criança. Mas Ricardo tinha visto tudo pelas câmeras e sabia exatamente quem estava mentindo. Na quarta-feira, Ricardo chamou as 5 para uma conversa, deixando claro que qualquer funcionário daquela casa deveria ser tratado com respeito. Daniela disse docemente que claro, mas que respeito era via de mão dupla. Ricardo perguntou o que queriam dizer, e Patrícia explicou que a funcionária também precisava respeitá-las e ficar no lugar dela. Ricardo disse que o lugar de Marina era cuidar da casa, e ela fazia isso bem. Mas Amanda retrucou que não era só isso, pois ela se metia na educação de Gabriel, e isso não era a função dela. Ricardo perguntou qual era o problema, já que Gabriel gostava dela. Fernanda se adiantou dizendo que criança órfã de mãe podia desenvolver apego excessivo com qualquer figura maternal que aparecesse, e que isso não era saudável. Ricardo questionou se ela estava questionando seu julgamento como pai, e Fernanda rapidamente disse jamais, que estava apenas oferecendo orientação profissional sobre manter distância saudável entre Gabriel e o pessoal de serviço. Ricardo sentiu raiva, mas se controlou dizendo que pensaria no que disseram. À tarde, ligou pessoalmente para as referências de Marina. Dona Teresa confirmou que Marina era pessoa maravilhosa, trabalhou 2 anos cuidando de seus trigêmeos e nunca teve problema nenhum. Ligou para o Dr. Henrique, que disse que Marina era uma das funcionárias mais honestas que já teve. Ligou para mais 3 famílias e todas elogiaram Marina. Ricardo pensou que alguém estava mentindo, e não era Marina. Naquela noite no jantar, observou as 5 candidatas sorridentes e educadas perguntando sobre seu dia. Daniela perguntou como foi o trabalho, e Ricardo disse que interessante, que fizeram umas ligações verificando referências. Viu um flash de nervosismo nos olhos de Fernanda, que perguntou referências de quem. Ricardo disse de funcionários e que era sempre bom confirmar histórico. Patrícia rapidamente concordou, dizendo que nunca se sabia com quem estava lidando. Mas Ricardo viu o que precisava ver. A reação delas confirmou suas suspeitas.
Na sexta-feira, o telefone de Ricardo tocou durante reunião na empresa. Era Cecília, sua irmã, com voz preocupada perguntando que história era aquela que estava ouvindo sobre ele. Ricardo perguntou que história, e ela disse que Fernanda Alves ligara dizendo que ele estava com problemas e perdendo a cabeça por causa de uma empregada. Ricardo franziu a testa perguntando quem era Fernanda Alves, e Cecília explicou que era advogada famosa e amiga de Fernanda Costa. Agora fazia sentido. Fernanda estava espalhando boatos através da rede de contatos dela. Ricardo disse à irmã que não estava com problema nenhum, mas ela questionou por que todo mundo estava falando. Uma hora depois, o sócio Marcelo ligou dizendo que tinham um problema, que investidores estavam nervosos porque alguém espalhou que Ricardo estava tomando decisões questionáveis que podiam afetar os negócios. Ricardo desligou irritado, percebendo que as candidatas estavam atacando sua reputação profissional. Chegou em casa determinado a confrontá-las, mas encontrou uma cena que o fez parar. Gabriel estava chorando no colo de Marina no jardim. Ricardo perguntou o que acontecera, e Gabriel soluçou que as moças disseram que Marina ia embora. Ricardo perguntou quem disse isso, e Gabriel respondeu que Daniela disse que empregada que não sabe ficar no lugar dela tem que ser demitida. Ricardo olhou para Marina e perguntou se ela falara isso mesmo. Marina confirmou que sim, na frente de Gabriel. Ricardo perguntou onde elas estavam, e Marina disse que na sala. Ricardo entrou furioso encontrando as 5 conversando animadamente até pararem quando o viram. Daniela perguntou sorrindo como foi o dia, e Ricardo disse que interessante, que recebera várias ligações de gente preocupada dizendo que estava com problemas por causa de uma funcionária. Silêncio tomou conta, e as 5 trocaram olhares rápidos. Patrícia disse que era estranho e perguntou quem falaria uma coisa dessas. Ricardo fez a mesma pergunta olhando direto para Fernanda, que ficou vermelha dizendo que não sabia, e que talvez fosse preocupação legítima de amigos. Ricardo sugeriu que talvez fosse alguém espalhando mentiras, e Daniela se levantou perguntando se ele estava acusando-as de alguma coisa. Ricardo disse que estava perguntando se sabiam algo sobre esses boatos. Amanda disse indignada que claro que não, mas Ricardo viu a mentira nos olhos delas, e elas viram que ele viu. No domingo, Ricardo estava no jardim quando um homem de terno apareceu se apresentando como investigador particular, precisando falar sobre a funcionária Marina Souza. Ricardo perguntou quem o contratara, e o homem disse que alguém preocupado com a família. Mostrou uma pasta com relatórios sobre demissões por roubo e comportamento inadequado com crianças. Ricardo perguntou de onde vieram aqueles papéis, e o homem disse que era investigação profissional, tudo oficial. Ricardo examinou os documentos percebendo que algo estava estranho. As datas não batiam direito, e alguns carimbos pareciam falsos. Perguntou ao investigador quanto pagaram para fabricar aquilo. O investigador ficou nervoso, dizendo que não sabia do que estava falando, mas Ricardo insistiu que os documentos eram falsos e que descobriria quem o contratou. O homem disse que Ricardo estava cometendo um erro, mas Ricardo retrucou que o erro foi de quem pensou que ele engoliria aquela farsa. Rasgou os papéis na frente do homem, mandando que falasse para quem o contratou que não colou. Depois que o investigador foi embora, Ricardo entrou em casa encontrando as 5 mulheres esperando ansiosas. Daniela perguntou o que o investigador queria, e Ricardo disse que tentara enganá-lo com documentos falsos. As 5 ficaram pálidas. Ricardo continuou dizendo que falsificação de documentos era crime, e quem fizesse isso podia ser preso. Fernanda começou a suar, e Daniela tentou manter a compostura, dizendo que era uma acusação muito grave. Ricardo disse que era uma constatação e que elas contrataram um investigador para inventar mentiras sobre Marina. Patrícia disse que ele não tinha prova disso, e Ricardo sorriu dizendo que não tinha. Foi até o computador e abriu os vídeos das câmeras. Na tela apareceu Daniela ao telefone no jardim pedindo um dossiê completo sobre Marina Souza e mandando inventar problemas nos empregos anteriores. As 5 ficaram em choque vendo o vídeo. Ricardo disse friamente que tinha tudo gravado. Cada maldade, cada mentira, cada sabotagem. Daniela tentou uma última cartada dizendo que só queriam proteger ele e Gabriel. Ricardo gritou que era mentira e que elas só queriam destruir uma pessoa inocente. Gabriel apareceu na porta perguntando o que estava acontecendo, e Ricardo disse que nada demais, só descobrira quem eram as verdadeiras vilãs daquela história. O menino olhou para as 5 mulheres e perguntou se eram elas. Ricardo confirmou que sim. Daniela ficou furiosa dizendo que isso não ficaria assim e que eles se arrependeriam. Mas Ricardo não estava mais com medo, pois havia descoberto a verdade e agora faria justiça. Na segunda-feira, Ricardo chamou Marina para conversar pedindo desculpas. Marina perguntou desculpas por quê,
E ele disse por ter duvidado dela e por não a ter protegido daquelas mulheres. Marina começou a chorar, e Ricardo disse que sempre acreditara nela, mas se deixou confundir pelas mentiras. Marina disse que nunca faria mal a Gabriel e que amava aquele menino. Ricardo disse que sabia e que Gabriel também a amava. Mostrou os vídeos das câmeras para ela, que ficou chocada vendo toda a maldade que fizeram. Ricardo explicou que elas fizeram tudo aquilo e ainda espalharam mentiras sobre ela na cidade. Marina perguntou o que ele faria, e Ricardo disse que as exporia publicamente. Quando ela perguntou como, Ricardo sorriu dizendo que tinha um plano, mas precisava da ajuda dela, que ela confiasse nele e continuasse sendo a pessoa maravilhosa que sempre foi. Marina sorriu pela primeira vez em semanas dizendo que confiava nele. Ricardo disse ótimo porque no dia seguinte começariam a vingança. Naquela noite, as 5 candidatas se reuniram na sala nervosas. Fernanda disse que ele descobrira tudo, mas Daniela pediu calma dizendo que ainda tinham cartas na manga. Patrícia perguntou que cartas, e Daniela disse que espalhariam que ele perdeu a cabeça e estava obcecado pela empregada, que destruiriam a reputação dele completamente. Amanda perguntou e se não desse certo, mas Daniela disse com um sorriso maldoso que daria porque no dia seguinte começaria a guerra real. Elas não sabiam que Ricardo estava ouvindo tudo pela câmera e já tinha o plano perfeito para acabar com elas de uma vez por todas. Ricardo passou os próximos dias organizando seu contra-ataque, confirmando todas as referências de Marina e descobrindo que todas as famílias a elogiavam como funcionária exemplar, honesta e carinhosa. Chamou Marina no escritório e disse que queria fazer uma proposta, que ela o ajudasse a desmascarar aquelas 5 mulheres publicamente. Explicou que organizaria uma festa no último dia da competição, convidaria a imprensa, família e amigos, e lá na frente de todo mundo mostraria quem elas realmente eram. Marina perguntou se ele ia expô-las, e Ricardo confirmou, mas precisava da ajuda dela para fingir que ainda acreditava nas mentiras delas. Marina disse que conseguia fazer isso mesmo sabendo que elas tentariam humilhá-la ainda mais nos próximos dias. Ricardo disse que sempre esteve do lado dela, só demorou para perceber. Naquela noite no jantar, Ricardo fez seu teatro dizendo que precisava falar sobre Marina. As 5 se animaram pensando que ele a demitiria. Ricardo disse que elas estavam certas sobre ela, que ligara para as referências e descobrira algumas inconsistências. Fernanda quase não conseguiu disfarçar o sorriso perguntando que tipo de inconsistências. Ricardo disse que preferia não entrar em detalhes na frente de Gabriel, mas que elas estavam certas. Patrícia perguntou ansiosa o que ele faria, e Ricardo disse que estava pensando em demiti-la depois da festa do último dia. As 5 praticamente explodiram de alegria por dentro, mas se controlaram. Amanda disse que achava uma decisão sábia, e Juliana concordou que era o melhor para Gabriel. Mas Gabriel, que estava ouvindo tudo, ficou desesperado, dizendo que o pai não podia mandar Marina embora. Ricardo disse friamente que os adultos sabiam o que era melhor, e o menino começou a chorar. Marina, que estava servindo o jantar, se aproximou dizendo que estava tudo bem e para ele não chorar. Ricardo disse friamente para Marina manter distância do filho dele. O olhar dela se encheu de lágrimas fingidas e ela disse sim, senhor. As 5 candidatas trocaram olhares de vitória, não sabendo que tudo não passava de uma encenação perfeita. Ricardo passou os dias seguintes gravando mais confissões e preparando os detalhes finais da festa. Ligou para um amigo jornalista chamado Paulo, oferecendo uma matéria incrível sobre preconceito de classe, envolvendo 5 socialites, tentando destruir uma funcionária humilde, e que tinha tudo gravado. Paulo aceitou imediatamente e marcaram para o domingo. Ricardo fingiu estar cada vez mais convencido de que Marina era um problema, e durante o almoço de domingo anunciou que marcara uma festa para o último dia da competição, onde anunciaria oficialmente qual delas escolhera para casar, e que demitiria Marina na frente de todo mundo para servir de exemplo. As 5 quase não conseguiram disfarçar a alegria. Gabriel, que estava ouvindo, saiu correndo da mesa chorando, e Ricardo fingiu não se importar, dizendo que ele entenderia quando crescesse. Chegou o dia da festa e a mansão estava cheia de família, amigos, vizinhos e jornalistas. As 5 candidatas chegaram lindas e confiantes, sabendo que uma delas sairia dali como noiva. Às 4 horas, Ricardo pediu atenção, dizendo que antes de anunciar sua decisão, queria compartilhar umas coisas que descobrira. Daniela franziu a testa, pois aquilo não estava no script, mas Ricardo continuou dizendo que descobrira que nem tudo que parece verdade é verdade, e que tinha gente capaz de mentir e até forjar documentos. As 5 empalideceram quando a primeira gravação começou, mostrando a voz de Daniela falando sobre o investigador falso. Silêncio total tomou conta, e Daniela gaguejou dizendo que era montagem. Ricardo perguntou se era mesmo, e ligou o segundo vídeo mostrando Patrícia ao telefone inventando histórias. A multidão começou a sussurrar.
O terceiro vídeo mostrou Fernanda, o quarto Amanda e o quinto Juliana, todos com confissões de maldades contra Marina. A festa toda estava em choque, filmando com celulares e sussurrando. Daniela gritou desesperada que fizeram aquilo pelo bem deles. Mas Ricardo perguntou friamente se forjar documentos foi pelo bem dele. Fernanda tentou dizer que a empregada estava manipulando-os. Mas Ricardo perguntou que empregada e acenou para Marina, que apareceu na porta simples de uniforme, mas de cabeça erguida. Ricardo explicou para todos que durante 40 dias aquelas 5 tentaram destruir a vida de Marina, inventando passado criminoso e maldades. Tudo mentira. Alguém perguntou por que fariam isso, e Ricardo sorriu amargo, dizendo que, porque o filho de 9 anos preferiu uma faxineira humilde a elas. Daniela explodiu dizendo que era ridículo e que criança não sabia o que era melhor. Mas Ricardo chamou Gabriel, que desceu e foi direto para Marina. Ricardo perguntou ao filho quem cuidara melhor dele durante aqueles dias, e Gabriel disse que Marina, porque ela o amava de verdade e não era falsa. Ricardo perguntou o que ele queria que acontecesse, e Gabriel disse que queria que Marina ficasse para sempre, e que aquelas moças fossem embora porque eram más. A plateia toda se virou para as 5 candidatas que estavam morrendo de vergonha. Ricardo disse que agora todos conheciam a verdade, mas a maior surpresa ainda estava por vir. Pegou uma pasta e começou a ler as referências verdadeiras de Marina, provando que ela sempre fora funcionária exemplar, honesta e carinhosa. Disse que quando o filho de 9 anos disse que preferia ela a 5 mulheres ricas, ele deveria ter escutado desde o primeiro dia, porque criança não mente sobre amor. A multidão aplaudiu emocionada. Ricardo se virou para Marina pedindo desculpas na frente de todo mundo por ter duvidado dela e acreditado em mentiras em vez de acreditar no que via todo dia. Pegou as mãos dela e agradeceu por ela ter cuidado de Gabriel quando ele mais precisava e por ter trazido alegria para a casa deles. Daniela explodiu dizendo que era um absurdo fazer escândalo por causa de uma empregada. A frase ecoou pelo salão e todos olharam para ela com cara feia. Ricardo repetiu a frase pedindo para escutarem bem, que para aquelas 5 Marina valia menos porque limpava a casa. Não valia menos porque era pobre ou porque não tinha faculdade, mas para elas isso a tornava inferior. Fernanda tentou dizer que não era questão de ser inferior, mas de compatibilidade social. Cecília, irmã de Ricardo, gritou perguntando se elas não tinham vergonha de humilhar uma pessoa inocente por isso. Outros convidados gritaram que elas eram vergonhosas, e todos filmavam sabendo que iria parar nas redes sociais. As 5 tentaram sair mantendo a pose, mas todo mundo gritava vergonha quando a porta se fechou atrás delas. A festa inteira aplaudiu quando elas saíram, e Ricardo pediu atenção de novo, dizendo que quando organizara aquela competição, achava que sabia o que era melhor para o filho. Que educação, cara! Dinheiro e status eram o que importava. Mas Gabriel lhe ensinou que tinha coisa muito mais importante. Se ajoelhou e disse ao filho que ele passara 40 dias com 5 candidatas e todas se ofereceram para ser sua mãe, agora chegara a hora de escolher. Perguntou qual das 5 mulheres que saíram ele escolhia para ser sua nova mãe. Gabriel disse que nenhuma delas porque eram falsas e não gostavam dele de verdade. Ricardo perguntou então o que ele queria, e Gabriel olhou para Marina dizendo que a queria como sua mãe. O salão explodiu em aplausos. Ricardo fez teatro dizendo que Marina não estava na competição e era funcionária deles, mas Gabriel disse firme que não se importava porque ela cuidava dele, o amava e o fazia rir quando estava triste. E se o pai casasse com ela, não seria mais funcionária, e seria sua mãe. Marina estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Gabriel se ajoelhou dizendo que o pai podia não querer, mas Ricardo interrompeu dizendo que queria sim. Marina levantou os olhos surpresa, e Ricardo repetiu alto que também a escolhia. Explicou que durante aqueles 40 dias, não estava só vendo quem seria boa mãe para Gabriel, mas também quem seria boa esposa para ele. E Marina era a mulher mais íntegra, carinhosa e verdadeira que já conhecera. Disse que ela não tinha dinheiro, mas tinha caráter, não tinha diploma, mas tinha sabedoria, não tinha status, mas tinha amor, e amor era tudo que uma família precisava. Marina soluçava dizendo que era só uma faxineira, mas Ricardo disse que ela era muito mais que isso, que salvara Gabriel da tristeza e era a mulher por quem se apaixonara. Tirou uma caixinha do bolso e pediu Marina em casamento. Ela aceitou entre soluços enquanto a festa explodia em aplausos. Gabriel pulou nos braços dela gritando que agora ela era sua mãe, e Ricardo colocou o anel e a beijou na frente de todo mundo. Na segunda seguinte, a matéria de Paulo viralizou, mostrando socialites inventando mentiras para destruir faxineira. Os vídeos da festa foram vistos por milhões. Daniela acordou com ligações de clientes cancelando e amigas se afastando.
Patrícia perdeu milhares de seguidores e marcas cancelaram contratos. Fernanda foi questionada no trabalho e alguns clientes procuraram outros advogados. Amanda viu pacientes cancelando consultas. Juliana teve projetos adiados. As 5 que se achavam poderosas descobriram que a sociedade não gostara do comportamento delas. Em compensação, Marina virou símbolo de dignidade, recebendo centenas de mensagens de apoio de outras empregadas que se sentiram representadas. Ricardo também foi elogiado por ter escolhido amor em vez de status. Uma semana depois, as 5 se encontraram num café todas arrependidas, admitindo que exageraram e foram cruéis. Enquanto isso, na mansão, a vida tinha mudado completamente com Marina não sendo mais funcionária, mas noiva e futura mãe. 3 meses depois, num sábado ensolarado, a mesma mansão abrigava um casamento simples e emocionante. Marina estava linda num vestido branco simples sem luxo exagerado. Ricardo a esperava no altar improvisado no jardim com Gabriel ao lado como pajem. A cerimônia foi íntima só com família e amigos verdadeiros. Quando o juiz perguntou se Ricardo aceitava Marina como esposa, ele disse que aceitava para sempre olhando nos olhos dela. Quando perguntou se Marina aceitava Ricardo como marido, ela disse emocionada que aceitava com o coração. O juiz perguntou se Gabriel aceitava Marina como sua mãe, e ele gritou 3 vezes que aceitava fazendo todos rirem. O juiz os declarou marido, mulher e filho, enquanto a pequena multidão aplaudiu. Ricardo beijou Marina enquanto Gabriel os abraçava, dizendo que agora eram família de verdade, e Marina respondeu que sempre foram desde o primeiro dia. 6 meses depois, Marina descobriu que estava esperando o bebê. Ricardo ficou em choque depois, gritou de alegria e a pegou no colo enquanto Gabriel, que ouvira escondido, saiu correndo dizendo que teria um irmãozinho. Quando a filha nasceu, Helena, Gabriel não quis sair do lado do berço dizendo maravilhado que ela era tão pequenina. Marina disse que ele também era assim, e Gabriel agradeceu por ela ter vindo para a família. Ricardo observava emocionado vendo sua família completa. 2 anos depois, estavam no jardim numa tarde de domingo com Gabriel brincando com Helena, que já caminhava, enquanto Ricardo e Marina observavam. Marina disse que jamais se arrependia de ter aceito trabalhar ali, pois se não tivesse passado por tudo aquilo, não teria aquela família, e valeu todo o sofrimento. Ricardo a beijou sob o sol da tarde, dizendo que a amava, e ela respondeu que também o amava. E eles viveram felizes, provando que o amor verdadeiro não conhece diferença de classe social, e que o amor que nasce do coração puro é mais forte que qualquer preconceito. Quando escolhemos amar de verdade, não importa de onde viemos, mas para onde vamos juntos.